Fala, gente boa de Deus, paz e saúde a todos vocês, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moreira para mais um vídeo coerente da fé cristã. Tem católico e evangélico agora que estão entrando em contato comigo para tentar debater. É isso mesmo que você ouviu. Agora, como se não bastassem pastores, alguns fiéis católicos e fiéis evangélicos, devido ao eu deixar o contato, nas redes sociais, eles têm entrado em contato através deste número que eu deixo, que é o WhatsApp comercial. É lógico que não é o meu número pessoal, mas eles têm entrado nesse contato e têm procurado uma maneira de debater comigo, tá? E é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Quais são os motivos que eles têm entrado em contato e o que eu tenho respondido ou o que eu tenho para responder para essa galera. Se você não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, e todos aqueles que puderem, deixem aí o seu like, deixem o seu comentário em nosso vídeo. Eu quero agradecer de coração a todos os membros que têm apoiado essa causa, apoiado este canal, tá? Com a ajuda de vocês, a gente tem avançado com equipamentos, mas continue nos ajudando, porque não basta apenas equipamentos, nós precisamos editar com maior qualidade, nós precisamos de aplicativos pagos, e tudo isso vai grana. Então, se você puder, deixa aí o seu apoio se tornando membro deste canal ou fazendo o curso de desintoxicação religiosa. Não tem nada de barganha aqui. Se você quiser apoiar, você apoia e é bem-vindo. E se você não puder apoiar, não tem problema, você é bem-vindo do mesmo jeito, tá? Isso aqui não é uma troca, é um pedido de apoio que, se você pode ou não pode, a gente tem consideração e carinho da mesma forma, ok? Por que os católicos têm entrado em contato comigo? Bom, por causa daquele vídeo, tá, que eu deixei aqui no YouTube e em outras plataformas também, dizendo que o catolicismo foi inventado a partir do ano 317. Eles querem enlouquecer, é claro, nem todos os católicos, mas eles querem endoidar quando eles ouvem, quando eles assistem este vídeo, porque eles querem alegar que foi Jesus o fundador do catolicismo, tá? Me desculpe esse riso que eu não consegui disfarçar e nem me segurar, mas definitivamente, meu irmão, isso é o que os padres, os líderes do catolicismo querem que vocês pensam e defendam. E é o que vocês estão fazendo, vocês estão defendendo a história que eles contam para vocês, tá? Vocês acreditam que Pedro foi o primeiro papa, vocês acreditam que a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Vocês acreditam que uma denominação aos moldes do catolicismo, tá? Com papa, com cardeal, com arcebispo, com bispo, com padres, vocês acreditam que esse sistema todo hierárquico, com sacramentos que eles acreditam ser intocáveis, tá? Com regras que saíram da cabeça de, ao longo do tempo, vários líderes do catolicismo, tá? Com misticismos que foram implantados ao longo do tempo, e vocês acreditam nessa conversa toda. Escute só, o catolicismo é uma denominação, assim como as denominações evangélicas o são, certo? Então, em 317, a partir deste ano, ou por volta deste ano, o imperador Constantino. Você está pensando que é história da minha cabeça? Tá? Então, pesquisa. Vou deixar para você uma forma bem fácil de você pesquisar. Vai no Google e digita Imperador Constantino Wikipédia, tá? E aí você vai ler, tá, a história deste imperador. No final da Wikipédia tem as referências, os livros, tá, da onde eles tiraram aquele conteúdo. Então não é conversa do irmão Evandro, não, isso é história. Constantino percebeu que, se pudesse unir com bispos do catolicismo e criarem uma religião misturada com Estado, aliás, aí ele uniria aquela potência que tinha se tornado a fé cristã, tá? Da qual muitos dos líderes cristãos já tinham uma propensão a se corromperem. Foi por isso que facilmente aceitaram, alguns deles aceitaram de forma rápida, tá? Terrenos, ouro, dinheiro, cargos políticos, tá? Eles passaram a comer na mão de Constantino, tá? Constantino, ele foi inteligente ao ponto de chamar a liderança da fé cristã de então, e com essa união dele com bispos que aceitaram os seus subornos, tá? A partir de então, o catolicismo, na forma que conhecemos hoje, nasceu, tá?
Desculpe, mas Jesus não fundou isso daí não, meu irmão. Tá? Jesus não fundou isso, bem como o apóstolo Pedro não foi o primeiro papa. Quando Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus não estava referindo-se a Pedro, tá? Porque Pedro é fragmento de pedra, tá? No original. Ali Jesus estava se referindo a ele mesmo, a Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram. Aí foi colocada como coluna, como pedra principal. Então ali você deveria, né, ter aí essa marcação, pelo menos nos rodapés das Bíblias, né, com um pouco mais de verdade, porque nós perdemos muito com as traduções bíblicas, né? E se fosse possível, os tradutores deixarem algumas notas de rodapé explicando que Pedro era fragmento e pedra se referia assim a Jesus. Então Jesus é a coluna e não Pedro, ok? Pedro é o nosso irmão em Cristo, que nos ensinou muitas verdades através de suas cartas, tá? Mas ele não é um Deus, e muito menos ele não é superior a nós no quesito intimidade com o Senhor. Tá? Então nós precisamos entender que não existe essa hierarquia na espiritualidade no sentido de santos estarem lá facilitando para a gente, porque Jesus é onipresente, então nós acreditamos que ele é suficiente, e é. Tá? Então parem com isso, vocês acreditam muito naquilo que os padres falam, sejam um pouco mais curiosos, sejam pessoas da criticidade, da refutação. Com boa educação você pode, tá, procurar, mas é exatamente isso que eles querem, que você não procure, que você não seja curioso, que você aceite tudo, tá? Que você nunca refute, que você apenas acredite em tudo que a denominação fale para você católico, para você evangélico, e é o que tem acontecido. Então, católicos, tá? Eu sei que tem muita gente boa de Deus entre vocês, tá? A Igreja de Jesus não é uma denominação, Jesus não fundou nenhuma. Esse modelo de denominação que vocês têm veio a partir de 317 da união de Constantino com os bispos de então, ok? A Igreja de Jesus ela é composta por gente do amor. Tem gente do amor na católica e fora dela também, tá? A sua carteirinha de membro, a assinatura que você de repente dá, né, nos protocolos da sua denominação, tá? Confirmando, acreditando, aceitando, tá? Isso não voga nada. O fato de você ter vinculado o seu nome de alguma maneira, né, nas igrejas evangélicas, através de uma carteirinha, através de um certificado de batismo, né, e na católica também com as suas maneiras. Isso não significa nada. Não é isso que te liga a Deus, tá? O que te liga a Deus é Cristo e foi Ele que consumou essa obra. Tem gente boa de Deus na católica, não porque é da católica, mas porque é do amor de Jesus, certo? E os evangélicos têm entrado em contato comigo porque estão bravos, né, com algumas declarações minhas, onde eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí eles vêm, né, com o texto de Timóteo, onde está escrito, Paulo, né, declarando que toda a escritura divinamente inspirada é apta. Olha só, é interessante que vocês entendam que Paulo não fechava 100% com as escrituras, tá? Se você perceber bem, Paulo só fechava com as escrituras naquilo que condizia com Jesus. Então é importante vocês saberem que Paulo não fechou a sua ideia ali no texto de Timóteo, tá? 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é apta. Não. Paulo, ali em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele disse que o fim da lei é Cristo. Então, gente boa de Deus, se você quiser continuar afirmando que a Bíblia toda é a palavra de Deus, é contigo. Tá? Eu não vou caçar confusão com você, eu não vou deixar de amar pessoas por declararem isso. Agora, eu não declaro, tá? Eu não digo isso, eu não caio nessa infantilidade de dizer que a Bíblia ela é toda a palavra de Deus. Eu não falo isso para as pessoas, tá? Porque em nome dessa vertente doutrinária, né, de dizer que a Bíblia é toda a palavra de Deus, é que existe gente aí na liderança de denominações apontando textos da Bíblia que os membros, os fiéis, não podem jamais refutar, eles só devem abaixar a cabeça e acreditar, porque aquilo está na Bíblia. E esse negócio de estar na Bíblia é a palavra de Deus tem gerado muita confusão. Devido a essas confusões geradas, e eu já com a mente livre desse conceito, tá? Você precisa de ver esses dias um auxiliar, né, de um grande líder denominacional brasileiro entrou em contato comigo. Né? O irmão está falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, o irmão tem que parar de falar isso.
Ô, meu irmão, eu não vou parar de falar isso. Desculpe a minha tosse, tá? Eu tenho tido uma alergia com esse tempo seco, tá? Então, devido a isso, às vezes eu não consigo me controlar e acabo tossindo. Quero me desculpar aqui porque eu sei que isso atrapalha um pouquinho a qualidade do vídeo, tá? Então esse irmão, né, que pertence, né, que auxilia este grande, né, pregador denominacional, ele entrou em contato comigo, né? Ó, o irmão tem que parar de falar, né, isso daí, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu disse, não, irmão, mas se você quiser acreditar que seja, aí é contigo, tá? É com essa vertente doutrinária que os líderes têm aí manipulado muita gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Concordem com ela, porque é isso que eu estou citando. Eu estou citando a palavra de Deus. Tem um monte de coisa na Bíblia, por exemplo, que aprova o assassinato. Tá? Tem um monte de coisa na Bíblia que aprova a violência. A Bíblia aprova a escravidão. Tá? Então você vai concordar com isso? Você vai dizer que isso é a palavra de Deus? Você vai conversar com uma pessoa, né, que defende que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí você cita, por exemplo, aquele texto de Deuteronômio, né? Onde uma mulher que defendesse o seu marido numa briga, ela teria que ter a sua mão decepada. Após citar esse texto de Deuteronômio, você pergunta para a pessoa, isso aqui é a palavra de Deus? Ele vai dizer, não, ela foi palavra de Deus para o povo de Israel. Para nós, é. Ele vai falar assim, não. Você pergunta para ele, a gente precisa aplicar isso? Ele diz, não. Então, como que isso é palavra de Deus para mim? Está ali como registro histórico, poético, está ali como registro folclórico, está ali como registro cultural, mas eu não devo aplicar. O próprio Jesus ensinou a gente a ler a Bíblia. Ali em Lucas capítulo 24, quando ele abordou os discípulos no caminho de Emaús, ele explicou-lhes, ou ele mostrou-lhes nas Escrituras aquilo que a Escritura dizia a seu respeito. Então, palavra de Deus não é um livro, palavra de Deus é uma pessoa. E tudo no livro que aponta para essa pessoa, que é Jesus. Não tem problema, não é pecado você dizer isso, não é pecado. O povo pensa que quando você falar a Bíblia não é a palavra de Deus, você está cometendo uma blasfêmia e Deus daqui a pouco vai te pegar, vai te passar uma rasteira, vai te jogar uma maldição. É isso que eles pensam. Eles têm medo de questionar o livro. Eles têm medo de dizer que o livro não é a palavra de Deus, porque eles ouviram isso a vida toda. Se você quer continuar dizendo que a Bíblia toda é palavra de Deus, você vai se deparar com um monte de texto que mostra o contrário, mas é uma questão pessoal sua. Tá? Agora eu, com o conhecimento que tenho, e que não sou melhor do que ninguém, mas é algo nítido, é algo lógico, é algo coerente aquilo que eu estou falando, tá? Eu não chamo a Bíblia de palavra de Deus. Eu digo que a Bíblia ela tem textos que apontam para a palavra de Deus, que é Jesus. Eu posso dizer que existem textos que são palavra de Deus e que existe essa aplicabilidade, ou seja, existem textos na Bíblia que são atemporais. Eu tenho dito isso. Esses textos atemporais, eles servem para a nossa aplicação atual, e aí sim, pode ser chamado de palavra de Deus, mas a Bíblia tem um monte de texto que se você aplicar hoje é até crime. Tá? Então, tem muita bibliolatria no meio evangélico, no meio católico também, né? Tem muita bibliolatria. Mas o que eu tenho falado para vocês é para que abram as vossas mentes. Vocês não precisam se submeter dessa forma a essa mentalidade, a essa mediocridade de pensamento, de acatar tudo, de abaixar a cabeça para tudo que o líder religioso diz, com medo de Deus ou com medo de ser amaldiçoado. Não, você é livre. Tá? Então, Cristo não veio para aprisionar e não quer que você seja aprisionado. Ele não fundou nenhum sistema denominacional, nem o catolicismo e nem o evangelicalismo. Ok, gente boa de Deus? Tá? Então, evangélicos que estão bravos comigo aí, porque eu falo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, não é. E estou em paz com isso. Tá? E posso mostrar para vocês vários textos que não se alinham com o amor de Jesus. Se não se alinham, se não devem ser aplicados, não são palavra de Deus para nós. Se já foi palavra de Deus para Israel, essa inspiração passou, caiu em caducidade. Tá? Agora é história, poesia, folclore, tá? E católicos que estão bravos comigo, falando que a católica foi fundada por Jesus. Não foi. E tenham coragem de acreditar em uma vertente que surja, né? Alguém que fale fora do sistema de vocês, tá? Porque o fato de vocês terem medo de refutar, terem medo de duvidar do que o padre conta, já mostra que vocês são condicionados. Ok?
Não é generalizando, tem gente boa de Deus em todo lugar e gente que pensa, e gente que sabe que aquilo que eu tô falando é a pura verdade. Um grande abraço a todos vocês e vamos em frente.